Testosterona reduz os testículos? Quando é que a gente deve se preocupar? Será que tem como amenizar esse problema ou não? Você vai ver isso até o final desse vídeo. Lembre-se, curtir esse vídeo é fundamental para que eu entenda que esse conteúdo agrega na tua vida, e se inscrever também é importante para você não perder nenhuma novidade, não é mesmo? Vamos lá! Ó, quando a gente usa uma testosterona em um homem, o que é que acontece? Ele vai ter uma inibição do eixo de produção natural de testosterona. Como assim, Gabriel? Bem, nós temos um eixo de produção de testosterona. Nós temos o quê? O nosso hipotálamo liberando o hormônio GnRH, que vai mandar uma mensagem para a nossa hipófise, produzindo o LH, o hormônio luteinizante, e o FSH, o hormônio folículo estimulante. O LH vai atingir o quê? As células de Leydig do testículo produzindo testosterona. E o FSH vai atuar nas células de Sertoli testiculares produzindo o quê? Estimulando a espermatogênese. Beleza? Beleza. O que acontece? Se eu uso uma testosterona de fora, ou um esteroide anabolizante, uma oxandrolona, uma oximetolona, um estanozolol, o que acontece? O meu corpo vai entender que já tem androgênio sendo produzido. Tem um androgênio, eu não preciso mais produzir, é o que teu corpo pensa. E aí vai ter uma inibição da produção natural de gonadotrofinas. Então teu corpo, vai ter o quê? Uma redução do GnRH, teu hipotálamo vai parar de produzir o GnRH, consequentemente você também vai ter uma pausa na liberação de LH e de FSH. E aí, o LH e o FSH baixos não vão estimular o teu testículo a ter o quê? Uma produção adequada de testosterona e ter uma adequada espermatogênese, beleza? O que acontece? Essa falta de estímulo testicular pode causar um processo de atrofia. Vai reduzir o trofismo testicular, porque ele não está funcionando. Se não está funcionando, ele vai começar a reduzir. O que acontece? Então, você vai perceber uma redução daquele teu testículo. Todos os indivíduos que estão usando testosterona vão perceber essa redução de testículo? Não. Tem pessoas que o testículo fica basicamente do mesmo tamanho. Mas tem indivíduos que tem uma redução expressiva, principalmente se a gente está falando do quê? Daquele usuário crônico, do cara que usou por muito tempo. E realmente usou doses que suprimem totalmente aquele eixo de produção natural de testosterona. E aí o testículo dele começa a atrofiar. A grande questão é que se ele fica com essa atrofia testicular por muito tempo, pode existir sim uma perda de função celular no testículo. E, consequentemente, isso vai fazer com que esse testículo atrofiado tenha mais dificuldade para voltar, a funcionar normalmente. Então, um testículo atrofiado, por si só, é um problema? Talvez seja um problema estético, Tem pacientes que, cara, minha mulher não gosta, acha ruim, Às vezes eu acho meio esquisito o cara vir com essa demanda aí, mas enfim, Às vezes eu tenho a impressão que é o cara mesmo que não gosta e não quer a mulher, mas vamos lá, Se o cara não gosta, tem alguma coisa assim com isso, beleza, A maioria não tem problema com isso, acha normal, e a mulher geralmente não reclama, mas enfim. E aí o que acontece? Se não for do ponto de vista estético, de forma provisória, talvez não tenha muito significado, não tenha muita importância essa redução testicular. Mas se eu mantenho por muito tempo, o que acontece? Se eu mantenho por muito tempo, eu posso fazer uma perda de função testicular. E sim, pode ser algo complicado para recuperar posteriormente. E aí o que eu te digo que seria uma estratégia interessante? Não fazer o uso continuado. No lugar de utilizar por muito tempo, fazer períodos de TPC, onde eu recupero esse eixo de produção natural de testosterona, consequentemente eu recupero esse trofismo testicular. E aí eu tenho menos chance de ter uma perda de função testicular. Logicamente que tem pessoas que podem ter uma genética X ou Y, que em pouco tempo ele perde 100% da função testicular, mas isso não é o que a gente espera. Geralmente o indivíduo consegue recuperar essa função, mesmo que use por bastante tempo, só que vai demorar mais para recuperar e às vezes vai gastar bem mais. E vai ser bem mais angustiante. Agora, se a gente faz um uso autolimitado, faz TPC, usa de novo e tal, a gente consegue fazer uma recuperação desse funcionamento testicular, o que acaba sendo algo bem interessante, Até do ponto de vista de dependência, cara. Se o indivíduo fica um tempo sem usar esteroide e vê que o ganho dele não é perdido 100%, ele começa a se sentir mais tranquilo para dar essa descontinuada, Ele não fica acostumado a utilizar sempre. Então, assim, dar esses períodos de pausa é interessante. Gabriel, se o indivíduo é um paciente que não quer dar esse tipo de pausa, eu não quero, meu negócio é usar para sempre, e o médico tem a ideia de tentar fazer uma contenção de danos nesse indivíduo, o que a gente pode fazer? Cara, se a gente não está descontinuando o uso, esse eixo de produção natural do indivíduo vai estar comprometido. Mas eu posso estimular o trofismo testicular de outra forma. Qual é essa outra forma? Eu posso dar o HCG, a gonadotrofina coriônica humana. Como assim, Gabriel? HCG, eu fico lembrando de mulher grávida. HCG, pois é. O HCG é um hormônio mimético ao hormônio luteinizante.
Como assim? Ele tem uma estrutura semelhante ao LH. Então ele vai se ligar no receptor de LH testicular nas células de Leydig, estimulando a produção de testosterona. Consequentemente, estimulando também o trofismo testicular e a espermatogênese também, né? Porque o FSH ele estimula a espermatogênese, mas o LH também. Por que o LH é espermatogênese? Por que, Gabriel? Você me disse que LH estimula a testosterona, só que o que acontece? A testosterona produzida no testículo, a testosterona intratesticular, também é importante para a fertilidade. Por isso que usar o HCG durante o ciclo pode ser algo interessante para retomar o trofismo testicular e interessante também para tentar, né, voltar à fertilidade do indivíduo, mesmo que ele esteja utilizando esteroide anabolizante. Logicamente que se eu quero otimizar a fertilidade dele, eu preciso fazer uma TPC, uma restauração de eixo, um tratamento específico para isso. Mas para aquele indivíduo que é usuário crônico e a gente quer fazer uma terapia de tentar fazer com que ele engravide a mulher em vigência de uso de esteroide, é uma possibilidade, né, fazer esse uso de HCG intraciclo, tanto para retomar a fertilidade quanto para tentar retomar o quê? O trofismo testicular. Logicamente que se eu estou falando de usar uma droga a mais, são potenciais efeitos adversos que eu estou adicionando para o indivíduo que já tem uma série de efeitos adversos com o uso de esteroide anabolizante. Portanto, não tem sentido nenhum, né, em todos os casos, colocar esse HCG intraciclo. Ele pode ser uma opção quando o indivíduo está ciente dos riscos e principalmente quando ele está querendo ter uma fertilidade ali, ou ele se incomoda com a perda de trofismo testicular, de forma autolimitada e não de uso continuado, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Esse vídeo aqui, né, realmente acabou sendo algo bem mais profundo do que talvez você imaginasse. Você achou que era uma besteira, né, volume testicular, Não, a gente tem que falar com propriedade, a gente tem que falar com segurança, e a gente tem que trazer seriedade para esse tipo de discussão. E por isso, né, se você é médico, profissional da saúde, que quer aprender mais, eu te convido a conhecer o meu curso Guia do Anabolismo Consciente, e que eu te mostro da base ao topo tudo o que você precisa saber para conseguir ter assertividade e segurança no cuidado do usuário de esteroide. Sem demagogia, sem palhaçada e consciência, para com que você consiga oferecer um tratamento ético para esse indivíduo e realmente consiga promover mais resultado com segurança, para que ele tenha mais longevidade no esporte, alcance os objetivos dele, mas que ele não fique refém desse meio, né, tão maligno, cheio de coisas empíricas e sem evidência, e que acaba fazendo com que ele tenha muito mais agravos de saúde. E aí você vai ter o quê? Vai ter a chance de entrar no mercado que tem alta demanda de pacientes particulares, vai conseguir ser valorizado como profissional e, consequentemente, vai conseguir viver exercendo a medicina que você sempre sonhou, tá bom? Um grande abraço, vou deixar o link aqui na descrição e até a próxima!